Fala galera do canal do Barba, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de NBA. Então, você sabe, se tem sexta-feira, tem vídeo de NBA, então antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. E faça parte dessa comunidade maravilhosa que é o canal do Barba aqui, no qual tem vídeo todos os dias, em várias competições diferentes, ligas diferentes, então... Bora que bora, lembrando que esse vídeo é destinado para maiores de 18 anos e mesmo que você tenha 18 anos ou mais, procure estudar, procure entender antes de colocar o seu rico dinheiro em qualquer coisa, fechou? Rodada aqui com 2, 5, 8 jogos, vou trazer algumas das minhas projeções aqui, começando com New York Knicks e Orlando Magic. Orlando Magic vindo de um back-to-back, jogou ontem contra o Miami Heat, no qual foi derrotado no último lance, então... um dia complicado por Orlando, né? Que apesar de jogar em casa novamente, vem além dos seus desfalques, né? Os seus dois principais cestinhas estão fora, Franz Wagner e Paulo Banchero. Mesmo sem esses jogadores, o Orlando Magic está conseguindo competir, isso é um detalhe importante. Mas a enfrentar a equipe que foi a única equipe, eu acredito, que venceu o Orlando Magic 2 vezes na temporada, que é o New York Knicks, que vem descansado, né? O último jogo foi na rodada de Natal, então... eu vou pender aqui pro lado do nosso New York Knicks, tá legal? New York Knicks para vencer é uma entrada interessante, uma dupla New York Knicks para vencer junto com o San Antonio Spurs também é uma opção interessante. Eu vou esperar esse New York Knicks no live, que eu acredito que tem a possibilidade de aparecer, tá legal? O próximo jogo é entre Boston Celtics e Indiana Pacers, mais uma equipe vindo de back-to-back, nesse caso o Indiana Pacers. O último jogo do Boston Celtics também foi na rodada de Natal em casa contra o Philadelphia 76ers, no qual eles foram derrotados, né? Pela primeira vez na temporada, o Boston vindo de 2 derrotas consecutivas e o Indiana Pacers ontem perdeu de virada para o Oklahoma City Thunder. Então, um must-win muito interessante aqui para o lado do Boston Celtics. Nesse momento, a vitória pagando apenas 1,18. Não me interessa essa linha, nem para uma possível dupla, eu acho que é uma odd muito baixa, então... vou aguardar alguma oportunidade em live, mas aqui uma swing total para o Boston Celtics, né? Eu não consigo enxergar um cenário no qual o Boston Celtics acumule 3 derrotas consecutivas, então vou ser paciente, vou esperar alguma oportunidade no live. Em jogadores aqui, não tenho nada de interessante por enquanto. Brooklyn Nets e San Antonio Spurs. Estou aqui, né? Eu estou na vitória do San Antonio Spurs. Eu peguei a vitória do San Antonio Spurs a 1,65 na abertura do mercado. Mas como essa odd já despencou para 1,40, eu não vou ser o cara aqui que vai registrar aqui para vocês uma entrada no Moneyline Spurs. Mas então, se você tiver com muita pressa, dá para você duplar o Spurs e o Knicks, dando uma odd aí de 1,94, né? Mas se você for paciente também, pode esperar esse San Antonio Spurs no live. Vem de 2 derrotas consecutivas, perdeu para o New York Knicks na rodada de Natal. O Brooklyn Nets é mais uma equipe no qual jogou ontem, né? Jogou fora de casa contra o Milwaukee Bucks, no qual venceu de virada, né? Um detalhe é que o Milwaukee Bucks estava sem seus 2 principais jogadores, o Damian Lillard e também o Giannis Antetokounmpo. Mas o San Antonio Spurs, com sua equipe completinha, vindo de 2 derrotas, tem um bom must-win para voltar a vencer. Então é por isso que essa entrada me agrada, tá? Em jogadores também não é um matchup que me agrada para fazer algo. Claro que temos que ficar de olho nas assistências do Chris Paul, também na pontuação do Wembanyama, né? Então, e o Spurs nem está cansado em questões de viagem, né? O último jogo da equipe foi em Nova York também, contra o Knicks. Agora só vai atravessar a ponte e jogar lá no Brooklyn contra o Nets, tá? Próximo jogo entre New Orleans Pelicans e o Memphis Grizzlies, 2 equipes que jogaram ontem, né? O New Orleans Pelicans acumulando derrotas, 5 vitórias, 26 derrotas na temporada, e o Grizzlies ontem bateram o recorde de pontuação da história da franquia, anotando 156 pontos contra o Toronto Raptors, a equipe... E o mais engraçado, né? Nenhum dos seus titulares jogou acima dos 28 minutos, então a equipe vem muito descansada, muito favorita também nesse confronto contra o Pelicans, que quem acompanha a NBA já largou a temporada, já colocou seus principais jogadores no mercado para possíveis trocas, incluindo Zion Williamson, que foi o franchising player da equipe nos últimos 5 anos praticamente. Não deu certo o Zion Williamson, um jogador que
Tem um talento impressionante, tinha um hype impressionante, mas não conseguiu jogar acho que 40, 30% dos jogos possíveis desde que chegou na NBA. Então aqui também acredito na vitória do Memphis nesse momento, uma odd pagando 1,23, né? Não dá para duplar, não dá para duplar com o Boston Celtics, que dá uma odd muito pequena. O San Antonio Spurs já tem uma dupla, então aguardaram a oportunidade para trabalhar a favor desse Memphis Grizzlies também no live é o mais interessante, tá? O Memphis Grizzlies tem uma rotação de minutagem muito alta, né? Tipo assim, seus principais jogadores ficam muito tempo no banco. Muitas dessas vezes surgem oportunidades de pegar uma linha melhor a favor da equipe no live. Então é o que eu aconselho vocês a terem um pouco de paciência, que dá certo. Outra entrada que eu vou ficar de olho aqui é no over 7,5 assistências do Ja Morant. Nesse momento a linha de 8,5. O Pelicans é uma das equipes que mais cedem assistências aos seus adversários. Também é uma das equipes que tem uma das piores defesas. E o porquê que eu não pego esse 8,5 pré-game, né? Esse 8,5 pré-game que é a linha atual. Por conta da minutagem que eu falei. Ontem o Ja Morant jogou apenas 28 minutos, cara. 24 minutos. É uma minutagem muito baixa. Então, quero aguardar a situação do jogo para ver se o Ja Morant terá mais motivos de ficar em quadro, para aí sim trabalhar a favor dele, que é um matchup interessante para as assistências do Ja Morant. Aqui um jogo muito interessante da rodada, Houston Rockets contra o Minnesota Timberwolves. O Houston jogou ontem também, venceu o New Orleans Pelicans, né? Também foi uma vitória tranquila, no qual os titulares não jogou o último quarto, então não vem com um cansaço muito grande. O Minnesota Timberwolves vindo de uma vitória na rodada de Natal contra o Dallas Mavericks. É um jogo muito under, né? Duas defesas exemplares, digamos assim, com dois bons sistemas defensivos, né? Nesse momento um equilíbrio na linha também, -1 o Houston Rockets e o 213 a linha de over e under. Pré-game, a entrada que eu fiz aqui foi pensando nesse equilíbrio, né? E pendendo para os mandantes. A entrada que eu criei aqui foi o mais 7,5 Houston Rockets com o under 226,5 com uma odd de 1,83. Eu fiz esse investimento aí com 0,75 unidades, tá? Para jogadores aqui, eu gosto de trabalhar no under desse jogo aqui, cara. Under assistências do Coley, under assistência do Julius Randle, mas eu vou esperar um pouco live, vou esperar o primeiro quarto ali, no qual algum deles pode ter uma explosão de assistências, no qual a linha fica muito acima da média, que aí sim eu trabalho no under. É o que eu acho mais interessante. Denver Nuggets recebe o Cleveland Cavaliers. Um jogo muito interessante também de trabalhar. O Cleveland Cavaliers 26 vitórias na temporada, 4 derrotas apenas, contra o Denver Nuggets, que tem um desempenho muito bom em casa, né? No geral, na temporada são 16 vitórias e 12 derrotas. Ambas equipes estarão completas, né? O Okoro aqui, que faz parte da rotação, claro, segue de fora. O Jim Wade é Game Time Decision, mas os principais jogadores da rotação, Lever, que vem do banco, Garland titular, Mitchell titular, Mobley e Allen disponíveis para começar jogando. Cara, um jogo interessante aqui, um jogo com tendência over primeiramente, né? É um bom cenário de over aqui, na minha opinião. Tanto que a linha nesse momento é 236. Mas o que eu acho mais interessante também aqui é um handicap positivo para o Cleveland Cavaliers no live, se possível, né? Eu fiz um criar entrada aqui para a galera do meu canal, que foi o mais 12,5 Cleveland Cavaliers com o over 218,5. Daí eu somei com mais 6,5 Knicks e o under 228,5, dando uma odd de 1,80, tá legal? Para jogadores aqui, cara, ficar de olho no over assistências do Garland e do Mitchell. O Denver também é uma das equipes que mais cedem assistências na temporada, mas a linha do Garland abriu 6,5, eu acho um pouco exagerada, dá para guardar um 5,5, e a do Mitchell abriu 4,5. Se a gente pegar aqui a média dos dois, né, a linha disponibilizada pelas casas estão bem acima da média deles. Para vocês terem ideia, a média do Donovan Mitchell é 4,5, né? E a do Garland é 6,5, né? A do Garland, até entendo,
por conta que tá na média, mas a do Mitchell é claramente por conta do matchup do Denver ser uma equipe que mais que cede mais assistências, né? Já se enfrentaram nessa temporada, no qual o Cleveland venceu em casa, se eu não me engano, naquele jogo. O nosso querido Denver estava sem o Donovan, sem o Nikola Jokic. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Não, tava com o Nikola Jokic. Tava aqui, ó. Nikola Jokic teve um triple-double nesse jogo, apesar da derrota. 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. Vamos para o último jogo, não, penúltimo jogo da noite. Entre Dallas Mavericks e o Phoenix Suns. Aqui a única entrada que eu tenho de momento é o over 217,5 na partida, tá? Duas equipes bem ofensivas, com bons ataques. Mesmo que Dallas tenha a ausência do Luka Doncic, que tem um aumento de qualidade defensiva, vai enfrentar um Phoenix Suns em casa, que tem um poderio ofensivo muito bom, mesmo com a ausência do Devin Booker, mas comandado aí por Kevin Durant e companhia. Um jogo de total equilíbrio, na minha opinião, mas com a tendência over que eu gosto desse over 217,5. Mas pra que tá? Mas a linha aqui tá 225. Cara, você tem que ter os macetes da parada. Se você não tiver os macetes da parada, você não pega essas odds. Eu peguei a 1,65 na abertura do mercado, tá? Então por isso eu consegui essa antecipação aqui. Você tem como esperar o live, tá? Existe a possibilidade de você esperar o live, então qualquer oportunidade aí, esse over 217,5 é uma linha interessante na minha opinião. Aqui eu gostaria de pegar as assistências do Tyus Jones, mas eu vou acabar pendendo para os assistências e rebotes do Kevin Durant, né? Kevin Durant que vem sendo um jogador muito completo nessa temporada, né? A gente pode ver aqui que ele vem sendo um assistente acima da média, né? Tendo uma média aí aqui a média está de 3.9, mas se a gente pegar nos últimos jogos do Kevin Durant, foram 6, 2, 6, 6, 7, 8. Vem com uma média alta de assistências, principalmente no mês de dezembro, após a ausência do Devin Booker, né? Que muitos pensariam que o Kevin Durant se tornaria um jogador ainda mais agressivo, não que ele não seja, mas vem sendo um bom distribuidor de jogadas. Isso muito por conta da situação de jogo, né? Muitas equipes dobram a marcação no Kevin Durant, ele acaba encontrando alguém livre dentro de quadra e por isso gera mais assistências. Vamos para Clippers e Golden State Warriors, né? O Golden State Warriors aí sem seu principal jogador, o nosso querido Stephen Curry não joga. O Clippers aí completo em parte, segue sem o Kawhi. Completo sim, né? Porque o Kawhi Leonard nem estreou e o Terrence Mann aí segue fora por um bom tempo, mas Derrick Jones já voltou a atuar, Norman Powell, que é um dos principais jogadores, voltou a atuar, e o Harden também aí disponível. Difícil a situação do nosso Warriors aqui, né? Vai depender muito do Schroeder, que ainda não teve o mesmo desempenho que vinha tendo no Nets. Claro que hoje pode ser uma grande oportunidade, né? Não vai ter ninguém para dividir ali as situações da partida, então pode ser uma boa oportunidade para o Schroeder fazer uma boa partida. De imediato eu não faço nada nessa partida, mas claro, vou ficar de olho no nosso querido Clippers para vencer o jogo, tá legal? Muito obrigado, tamo junto, é nóis!